E geralmente eu deixo a terça-feira à noite livre para Chuchu me levar para tomar um sorvete, tá? Então eu deixo, às vezes a gente tem alguns compromissos, eu encaixo na terça-feira, tá bom? Então, né, a folga da gente a gente vai adaptando de acordo com o que dá, tá bom? Só para deixar avisado, eu acho que eu não tinha ainda comunicado isso à igreja, tá bom? Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos capítulo 5, a gente vai fazer a leitura a partir do verso 25. Marcos capítulo 5, a partir do verso 25. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25, diz assim: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem tudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se para o meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciência do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? É pilha? É conexão? É pilha. Vamos orar? Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai querido, no nome de Jesus, nós queremos primeiro te agradecer pela oportunidade de estarmos diante da tua palavra. E porque nós cremos, ó Deus, que a tua palavra ela é poderosa. E que, ó Deus, nós estamos com o nosso coração aberto agora para sermos ministrados, para ouvirmos a tua voz, para recebermos do Senhor. Então, ó Deus, pelo teu Santo Espírito que aqui está, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa ministrar a cada coração, e que a tua palavra faça diferença em nós, que a tua palavra mude a nossa mentalidade, que a tua palavra transforme o nosso coração, que a tua palavra continue promovendo cura no nosso meio, libertação, salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Obrigadão, querido. Queridos, praticamente tudo na nossa vida, né, passa por um processo, né? Como eu mencionei, eu comecei a fazer o curso de psicologia. E deixa eu já avisar um negócio assim, para você que pensa assim: agora o pastor fica analisando a gente, agora o pastor fica, tá? Eu já analisava antes, tá? Só para vocês saberem.
tá? Mas tudo funciona assim, né? A gente começa a estudar, aí lá na frente a gente se forma. Aí lá na frente você vai se tornar, seja o psicólogo, seja o médico, seja o arquiteto, o engenheiro, né? Mas existe um processo, existe uma caminhada, existem etapas que precisam ser seguidas. A gente nasce bebezinho. Quem conhece a Bianca e a Beatriz? Vocês conhecem as duas princesinhas? O Cisquinho, né? Fofas demais, estivemos apresentando elas aqui, tá? Mas assim, é criança, daqui a pouco vão estar correndo aí, né? E por falar em criança, nós começamos no domingo de manhã uma classe para pré-adolescentes, tá bom? A partir de 11 anos, tá bom? Foi top hoje. Então, se você tem criança aí, pré-adolescente, nessa idade, acima dos 11 anos, traga no domingo de manhã para serem ministrados aqui. Tá? Então assim, é bebê, daqui a pouco já é criança crescida, daqui a pouco já é adolescente, daqui a pouco é jovem, está no moving, adulto, tá bom? Então assim, são etapas, são processos que a gente passa, que a gente lida na vida, e eu queria hoje compartilhar de um processo também para nós alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, aquilo de mais importante que nós precisamos conquistar nesta terra, eu sei que a gente pensa em conquistar, né, aquele carro desejado, ou aquela moto, a gente pensa em conquistar casa, a gente pensa em conquistar aquele casamento, a gente pensa em conquistar aquele concurso, ou aquela faculdade, tá? Mas a maior das nossas conquistas nessa terra, ou a melhor e a maior coisa que nós devemos alcançar enquanto pisamos nessa terra é a salvação, que nos é dada de forma gratuita em Cristo Jesus. É de graça para nós, mas Jesus pagou um preço altíssimo por ela. Jesus pagou com o próprio sangue, com a própria vida, e Ele oferece para nós de graça. Não há necessidade de esforço nosso. Eu não preciso me esforçar para ser salvo, eu não preciso ser bonzinho, eu não preciso ter uma boca limpa, eu preciso me render e me entregar a Ele, porque é Ele quem opera tudo, é Ele quem faz tudo, é Ele quem promove tudo. Então nesta vida, eu creio que Deus deseja te ajudar, Deus deseja te abençoar e te levar a conquistar esses sonhos que você tem, esses desejos que você tem, esses alvos que você tem, de fazer aquela viagem, né? De conquistar aquele bem, de ter aquele saldo bancário. Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, Deus vai realizar essas coisas, porque Ele tem prazer em nos abençoar, mas nada nessa vida vai ser maior do que alcançarmos a salvação. Sabe por quê? Porque nesta vida tudo é muito passageiro. Gente, ontem eu estava nascendo, ontem, tá? Mês retrasado, eu fiz 49, Jesus. E foi no estalo, foi muito rápido, e daqui a pouco, vou estar aí com 110, né? Tem que pedalar muito para chegar nessa idade, né? Tá? Mas passa muito rápido, a nossa vida aqui é um piscar de olhos, a Bíblia já diz que a nossa vida aqui é como uma névoa, ela é passageira e ela passa rápido, passa muito rápido, mas queridos, o que vem depois daqui é eterno, o que vem depois daqui é para todo sempre, não tem mais fim. Então onde nós queremos passar a nossa eternidade? Aonde você deseja passar a sua eternidade? Porque a Bíblia nos apresenta duas realidades, somente duas realidades, não existe meio termo, duas realidades, o céu e o inferno, estar com Deus para todo sempre, ou estar separado dele para todo sempre. Então percebe, e nós só podemos fazer essa escolha enquanto vivos.
Por isso nós precisamos nos preparar para a morte enquanto vivos, porque depois não tem mais jeito, depois já era. Então este é o tempo de nós pensarmos nisso. Lembra de Eclesiastes falando assim, que é melhor você estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa, porque aonde há luto, há reflexão. Aonde há o luto, a gente pensa, um dia vai ser eu, o que eu estou fazendo da minha vida, como que eu estou vivendo. Agora na festa a gente nem se preocupa com isso, a gente quer pular, se alegrar. Então nós precisamos parar para pensar, a minha vida aqui está passando muito rápida, a minha vida aqui, ela é um piscar de olhos, mas o depois daqui não, e como eu estou me preparando para aquilo que é eterno, para aquilo que vai ser para todo sempre. Por isso nós precisamos parar para pensar, que nós precisamos desta salvação que o Senhor Jesus nos oferece de graça, nós precisamos do seu perdão, nós precisamos nos livrar de toda essa culpa que a Irene falou aqui, nós precisamos lançar tudo isso diante de Deus, clamar a sua misericórdia, clamar o seu perdão, para recebermos dele uma nova vida, um novo coração e recebermos dele uma eternidade que a gente já começa a desfrutar agora. Essa convicção, essa certeza de que nós estamos seguros nele, que nós estamos guardados nele, que nem a morte pode nos separar do amor dele, é o que a palavra afirma. Nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nada pode nos separar do amor dele. Eu me lembro que há muito tempo atrás, eu ficava pensando assim, né? Eu ouvia falar sobre salvação, eu pensava, mas do que eu preciso ser salvo? Eu não sei você, mas isso já passou no meu coração, mas do que esse povo fala de salvação, tem que ser Jesus salva, mas salva do quê? Se eu não estou em perigo, eu não vivo nem num país de guerra, do que eu preciso ser salvo? E a Bíblia vai dizer para nós do que nós precisamos ser salvos. Nós precisamos ser salvos do domínio que o pecado exerce sobre nós, e nós precisamos ser salvos da condenação do pecado, do pagamento que o pecado traz sobre as nossas vidas, e nós precisamos ser salvos da ira de Deus, da justiça de Deus que recai sobre o pecado. Então, queridos, sem Jesus, a gente está perdido mesmo. Sem Jesus, não há salvação para nós, não há como nós escaparmos, nós vamos morrer sem Jesus, e podemos até dizer que sem Jesus, nós já estamos mortos, já estamos condenados. Romanos, capítulo 3, o verso 23 diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. A Bíblia afirma que todos pecaram, não alguns, mas todos pecaram. Segundo a Bíblia, todos nós aqui dentro somos pecadores. Ninguém escapa, ninguém. Nem a Chuchu. Não escapa. Todos nós somos pecadores, todos nós temos o coração corrompido. Não existe ninguém bom, não existe ninguém justo, não é porque nós fazemos algumas coisas boas que nós somos bons, que a gente é bonzinho, que a gente é legal. Às vezes a gente nem tem noção do coração que a gente tem, do coração corrompido que a gente tem, e a gente herdou isso, já vem desde Adão e Eva. Quando eles pecaram lá no Éden, toda a sua descendência se tornou pecadora. Todos os que vieram de Adão e Eva vieram corrompidos
pelo pecado. Então não tem jeito, se você nasceu nesse mundo, você nasceu corrompido. Um exemplo que a gente usa, né, já é batido já, mas eu vou usar aqui, tá bom? A gente se esforça para ensinar a criança a fazer o que é certo, porque o que é errado já vem de fábrica. A gente insiste com os nossos filhos lá pequenininhos, para eles não serem egoístas, para não serem rebeldes. A gente tem que ensinar tudo aquilo que é certo, a ser educado. Por quê? Porque aquilo que é errado já vem de fábrica, já sabe. Porque a gente vem a esse mundo já com o coração corrompido pelo pecado. A gente nasceu e porque nascemos nós já herdamos uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. E é isto que Jesus veio tratar. Foi por isso que ele encarnou, foi por isso que ele se fez carne. Hoje de manhã nós lemos um texto que falava, né, que Cristo veio reconciliar, né, o mundo consigo, veio nos reconciliar com Deus, porque nós estávamos afastados dele, nós fomos banidos da presença dele, por conta do pecado. Então esse texto afirma que todos somos pecadores, que não existe um ser humano na face dessa terra que não seja pecador, ninguém é melhor que ninguém. Quando a gente diz aqui no nosso encontro de homens, né, que nós somos todos farinhas do mesmo saco, é porque não tem ninguém melhor que ninguém. Todos nós precisamos da graça de Deus, todos nós precisamos que Ele intervenha na nossa vida, que Ele nos transforme, que Ele nos liberte, porque todos nós somos pecadores, todos nós estamos debaixo da mesma condenação. Por isso precisamos tanto de Jesus, precisamos tanto da vida que Ele nos dá. E aí Romanos 6,23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus nosso Senhor. O primeiro texto que a gente leu diz que todos somos pecadores. Esse texto diz que todo pecador vai receber como pagamento a morte. O salário do pecado é a morte. O pagamento pelo pecado é a morte. Todos somos pecadores e todos vamos receber por conta disso a morte, diz o texto. Se não fora a graça de Deus, a bondade de Deus, o sacrifício do Senhor Jesus, porque o texto também diz que o pagamento pelo pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente gratuito que Deus nos dá é a vida eterna. O pagamento do pecado é a morte, mas não fala aqui da morte física simplesmente. A morte física também foi uma consequência do pecado, mas o texto aqui está falando de uma morte que é pior que a morte física, que é a morte eterna, que é você estar condenado a estar separado de Deus por toda a eternidade, aonde Jesus diz que ali vai haver ranger de dentes, é um lugar de tormento. É disso que nós precisamos ser salvos, é disso que Ele veio nos salvar. Então o presente que Deus nos dá, de graça, é a salvação para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Senhor. Então, queridos, não pensa assim não, não, mas eu sou uma pessoa legal, sempre que eu posso eu ajudo, e tem que ajudar mesmo. Tá? Mas isso não torna você, né, apto para alcançar a salvação, porque nenhum esforço nosso garante a salvação. E pensa bem, se ser bonzinho nos leva para o céu, por que Jesus veio? Por que Jesus veio? Se basta eu ser bonzinho, basta eu ser correto, basta eu fazer as coisas certas,
Se existe um caminho para ir para o céu fora de Jesus, então a gente não precisava de Jesus. A gente podia, pelo próprio esforço, pelo próprio empenho, alcançar a salvação. Mas Jesus afirma que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele afirma que ninguém chega ao Pai, ninguém tem acesso à presença de Deus se não for por Ele, se não for através dele. Então não tem jeito, religião nenhuma nos leva a Deus, comportamento nenhum nos leva a Deus. O que nos leva a Deus é Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele abriu o caminho, Ele abriu o acesso para nós nos achegarmos a Deus. Lembra que na cruz, quando Jesus entrega o seu Espírito e declara, está consumado, e o consumado, literalmente ali a palavra consumado, que é traduzido como consumado, é pago completamente. Quando Jesus pagou pela nossa vida completamente, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o véu do templo que se rasgou de forma sobrenatural, era o véu que separava o lugar santíssimo do santo lugar. No santo lugar, só os sacerdotes entravam. No santíssimo lugar, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para ministrar. Ninguém além dele poderia entrar no santíssimo lugar, porque o santíssimo lugar é onde ficava a arca da aliança. A arca da aliança representava a glória de Deus, a presença de Deus no meio do povo. Então, quando o véu se rasga, Jesus está nos dando acesso à presença gloriosa de Deus. Lembra do primeiro texto que a gente leu de Romanos? Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Quando Cristo Jesus morre e paga o preço pelas nossas vidas, Ele abre acesso a Deus e nós temos acesso a essa presença gloriosa. Por isso nós podemos estar aqui hoje. Por isso, como foi ministrado aqui, você pode orar e Deus vai te ouvir. Você pode abrir a sua boca e falar com Ele. Você não precisa de alguém que faça isso por você. Você mesmo pode fazer. Você mesmo pode se colocar diante dEle. Por quê? Porque Jesus abriu o acesso. Deus te ouve, Deus te escuta, Ele se preocupa com você. E por você foi pago um preço altíssimo, altíssimo. Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, falando do pecado original, lá no jardim, e o seu pecado trouxe consigo a morte, falando da morte eterna. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Nós herdamos então de Adão essa natureza pecaminosa. E aí eu quero ler um texto que eu gosto demais. A gente leu hoje de manhã aqui no Cresça, que é Colossenses 2,14, que diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O que esse texto está dizendo para nós? Que o escrito de dívida, aquele documento que foi escrito contra nós, falando assim, é pecador, é mentiroso, é safado, não conhece a Deus. O escrito de dívida era um documento lá nos tempos de Paulo, que quando alguém cometia um crime, era feito um documento relatando o crime dessa pessoa e o pagamento que ela devia ao reino, ao império, por conta daquele crime. Então, se ela roubou, ela teria que pagar da seguinte, vai ficar preso, vai ter que restituir tantas vezes mais. Então, era um documento que se escrevia
colocando ali qual a penalidade que a pessoa receberia por aquele crime. Então, por conta do nosso pecado, havia um escrito de dívida contra nós, que nos era prejudicial, e o texto diz que o Senhor Jesus pegou esse escrito de dívida e pagou ele completamente lá na cruz, encravando na cruz. Então, na cruz, Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso, quando ele diz, está consumado, que no grego é tetelestai, que significa pago por completo. Então, o Senhor Jesus pagou a nossa dívida por completo, por completo. Por isso que uma vez que nós nos entregamos a Ele, o diabo não pode mais nos acusar de nada. O diabo não pode mais falar do nosso passado. O diabo não pode mais falar dos nossos erros. Ele pode até tentar, mas a gente pode mostrar para ele, assim, esfregar na cara dele aquilo que o Senhor Jesus disse: os meus pecados foram pagos completamente quando Cristo Jesus entregou a sua vida por mim na cruz do Calvário. Acabei a introdução. Agora eu quero voltar lá para o texto de Marcos e falar então dessas etapas. Então, se eu entendo que eu sou pecador, se eu entendo que a consequência do meu pecado é a morte eterna, se eu entendo que em Cristo Jesus eu posso receber a vida, como alcançar então esta vida? Como desfrutar desta vida que o Senhor Jesus tem para mim? E aí eu quero voltar então para o texto lá de Marcos, capítulo 5. Que nos conta a história daquela mulher com fluxo de sangue. O verso 25 e o verso 26 diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus. Quero destacar primeiramente isso. O texto diz de uma mulher que vinha sofrendo de um problema, que ela tentou resolver de várias formas, não conseguia, tá? Gastou o dinheiro que ela tinha sem ter nenhum resultado, e o texto diz que pelo contrário, ela acabou piorando do seu estado. Aí o versículo vai dizer assim: tendo ouvido a fama de Jesus. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos para alcançarmos o céu, para alcançarmos a presença do Senhor Jesus como Ele deseja nos dar, é ouvir dEle. Nós precisamos ouvir dEle, nós precisamos percebê-lo, tá? A palavra já vai dizer assim para nós, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então a primeira coisa, a gente precisa ouvir, e ouvir fala de conhecer o Evangelho, de conhecer aquilo que Deus fez. Por isso que eu li todos esses textos para vocês, para nós, tá? Para a gente saber aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia fala, até para nós não sermos enganados, porque tem muitos outros discursos por aí. E hoje de manhã a gente viu que uma estratégia de Satanás é distorcer aquilo que Deus fala. Então há muitos discursos por aí, mas nós precisamos nos atentar para aquilo que a palavra diz, para aquilo que a palavra fala, e a palavra anuncia a respeito de Jesus. A palavra nos fala quem é Jesus, a palavra nos fala o que Ele fez por nós. Então nós precisamos ouvir do Senhor.
nós precisamos ouvir, nós precisamos ser ministrados pela palavra, ouvir a palavra, termos contato com a palavra, sabermos quem Ele é. Aqui na igreja a gente dá um estudo bíblico, tá? Que o nome do estudo é Conhecendo Jesus, onde nós vamos apresentar Jesus, porque, queridos, é o que vai fazer a diferença na nossa vida. É Jesus que pode transformar a nossa vida. Eu já contei para vocês aqui de um momento na minha vida que eu não conseguia me libertar do vício do cigarro. E já havia tentado de várias formas, não conseguia me livrar do vício do cigarro. Até que o Senhor Jesus entrou na minha vida. Ele sim me libertou. Ele sim mudou esse vício da minha vida. Me libertou por completo, tá? E no meu caso, né, que eu estou falando aqui, foi o cigarro, mas às vezes no seu é outra coisa. Mas entenda uma coisa, não existe nada que o Senhor Jesus não possa fazer, ou intervir, ou mudar na nossa história, fazer mudar a nossa sorte, como Deus declarou a respeito do seu povo, quando prometeu tirá-los do cativeiro. Então o Senhor Jesus pode mudar qualquer realidade da nossa vida. Por mais que a gente olhe para si mesmo e fale, mas para mim não tem jeito. Eu já vi pessoas dizendo isso. Não, mas para mim não tem jeito. Não, eu já cheguei no fundo do poço. Não, eu já estou perdido mesmo. O Senhor Jesus ressuscitou um morto de 4 dias. Ressuscitou Lázaro, já estava 4 dias sepultado. Não existe nada que o Senhor Jesus não possa fazer. Antes dele subir aos céus, ele disse para os discípulos: toda autoridade, todo poder foi me dado no céu e na terra. Então ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade para mudar qualquer quadro da nossa vida, da nossa história. Ele é poderoso para mudar qualquer pessoa e qualquer situação. Mas para isso nós precisamos ter esse primeiro contato com Ele. E o primeiro contato que a gente vai ter com Jesus é ouvindo. Aquela mulher começou a ouvir de Jesus, ouvindo a fama de Jesus. Ela começou a ouvir: olha, tem alguém aí que está curando enfermos, tem alguém aí que está anunciando a palavra de um jeito diferente dos religiosos da época. Tem alguém aí que está fazendo a diferença, tem alguém aí que está amando as pessoas. Ela começou a ouvir a respeito de Jesus, e aquilo começou a despertar dentro dela uma fé, ao ponto dela chegar a dizer assim: se eu apenas lhe tocar nas vestes, eu vou ficar curada. Então o primeiro passo, ou a primeira etapa para nós, é ouvir a respeito de Jesus. E aí eu pergunto: você tem ouvido de Jesus? Você conhece Jesus? Tem ouvido a respeito dele? O verso 27 vai dizer assim: vindo por trás dele. Ela ouviu de Jesus, ela ouviu a fama de Jesus, mas só ouvir de Jesus não resolve. Só ouvir de Jesus não vai fazer, é o primeiro passo, é a primeira etapa. Mas se eu escuto de Jesus, mas eu não vou me encontrar com Ele, a minha situação não vai mudar. E às vezes o problema de muitas pessoas é exatamente isso: escuta de Jesus, quer que Jesus faz algo, mas não vai ao seu encontro, não dá um passo na direção de Jesus. Aquela mulher debilitada, aquela mulher enferma, aquela mulher considerada alguém imunda na época por conta da sua hemorragia, nada disso impediu ela de ir ao encontro de Jesus, de se mover ao encontro de Jesus. E o texto diz: vindo por detrás dele. O texto chega a dizer que ela encostou na orla das vestes.
Eu fico imaginando uma mulher meio que rastejando, mas nada impediu ela. Ela se debruçou, ela se rastejou que fosse, mas nada impediu ela de ir ao encontro de Jesus e ter esse encontro com Jesus. Então, o segundo passo, a segunda etapa, é ir ao encontro dele. É ir ao encontro dele. O Senhor Jesus nos convida, o Senhor Jesus nos chama para nós o encontrarmos, para nós estarmos com Ele. O Senhor Jesus já fez, ou melhor dizendo, Ele já deu o primeiro passo. Ele encarnou, Ele se tornou um ser humano, Ele viveu entre nós, Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Agora nós precisamos dar um passo na direção dele. Nós precisamos ir ao encontro dele e dizer para ele: Senhor, eu quero desta graça. Senhor, eu quero da tua presença. Eu quero que esta tua obra faça diferença dentro de mim, no meu coração. Então há essa necessidade de nós irmos ao encontro dele. Tiago, capítulo 4, versículo 8. A palavra diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então há uma necessidade de nós darmos um passo na direção dEle. Porque às vezes a gente quer que Deus mande tudo de mão beijada para nós, né? A gente senta lá e fica esperando o Senhor nos servir. E como Deus vai perceber o anseio do nosso coração, o desejo do nosso coração, a fome do nosso coração, se nós não demonstrarmos isso indo até Ele, indo ao encontro dEle, burlando todo impedimento. Lembra daqueles amigos levando um paralítico até Jesus? E Jesus estava dentro de uma casa, e eles carregando lá, a gente imagina 4, né? A Bíblia não fala o número, eu acho, mas provavelmente 4, cada um de um lado da maca. E aí tinha muita gente, nem alguém normal conseguia entrar na casa, imagina com uma maca. Aquilo foi impedimento para eles. Eles deram um jeito de subir com o cara no telhado, eles abriram o telhado e baixaram o amigo lá diante de Jesus. Ao ponto que o texto diz assim: vendo-lhes a fé. O texto vai dizer assim, que Jesus percebeu a fé deles. Por quê? Porque nada parou aqueles homens, até que eles colocassem aquele paralítico diante de Jesus. E muitas vezes nós afirmamos que queremos Jesus, nós queremos a salvação, nós queremos o perdão, nós queremos que Ele haja na nossa vida, mas a gente não se mexe. E às vezes para vir num culto, aqui na igreja, é difícil para nós. Cadeira confortável, ar-condicionado, telão, e é difícil para a gente. Oi? Louvor topíssimo. E é difícil para a gente. E aí a gente escuta umas histórias, né, lá de outro continente, lá da África, onde as pessoas às vezes andam 3 dias para participarem de uma reunião que acontece debaixo de uma grande árvore, para tentar dar sombra para o máximo de pessoas possível. E nada impede aquelas pessoas de se aproximarem de Jesus, de se achegarem a Jesus, porque elas querem muito a Jesus. E muitas vezes o nosso querer a Jesus é só um discurso da nossa boca, mas nós não nos movemos para isso. Nós não vamos ao seu encontro. E aí reclamamos que Deus não faz nada. E aí reclamamos que Deus não age, que Deus não opera. Mas o nosso coração não se move para estar com Ele. Por isso que nós precisamos reconhecer a nossa grande necessidade dEle, o quanto nós precisamos dEle, para que a gente possa se mover ao encontro dEle.
para que nada me impeça de estar com Ele, para que todos os dias eu me encontre com Ele, para que nas quintas-feiras ou nas sextas-feiras eu possa ir para a célula para me encontrar com Jesus e estar com os meus irmãos, para que no domingo de manhã ou no domingo à noite eu esteja aqui adorando a Ele, aquele que salvou a minha vida, aquele que perdoou os meus pecados, aquele que transformou o meu coração, aquele que provê as minhas necessidades, aquele que me curou, aquele que me levantou, que me tirou de um tremedal de lama e me colocou os pés sobre a rocha. E aí nada me impede de estar com Ele. E aí vem chuva, né? Está chovendo granizo. Não vou perder, eu quero estar com Ele. E aí vem dificuldade, e aí chega a visita na hora. Leva a visita junto. Mas já avisa, hoje é o dia do meu Deus. É o dia que eu separo algumas horas para estar com Ele lá na igreja. E nada pode nos impedir de estarmos com Ele, de desfrutarmos da presença dEle. Então essa mulher ouviu, e essa mulher se moveu para encontrar-se com Jesus. O ouvir foi o primeiro passo. O mover-se para estar com Ele foi o segundo passo. E eu quero apresentar mais um passo. O texto diz que ela toca em Jesus. Ela toca nas vestes de Jesus, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar nas vestes, eu vou ficar curada, eu vou sarar deste mal que me aflige há tantos anos, Ela ouviu, ela foi ao encontro e ela tocou em Jesus. Ela tocou em Jesus. Agora pensa aí, como que eu posso tocar no Senhor? Eu estou aqui, eu estou ouvindo sobre Jesus, eu vim aqui para ter um encontro com Jesus, eu me movi para estar aqui, porque eu quero me encontrar com Ele. Então agora só falta uma coisa, para termos a experiência que essa mulher teve: tocar nele. E de que maneira nós podemos tocar nele nessa noite? Eu vou dizer para você. Uma das formas é crendo. Romanos 10:9 vai dizer assim: com a boca a gente confessa para a salvação, e com o coração a gente crê. Mas entenda que esse crer vai além do acreditar. Porque se nós estivéssemos no Maracanã, dia de jogo do Flamengo, Maracanã lotado, e a gente perguntasse: quem acredita em Deus? Eu acho que uns 98% ia levantar a mão. Acreditar é uma coisa, crer é outra. Quando a gente fala de crer, a gente fala de uma entrega, a gente fala de uma rendição. Se eu creio, eu me rendo. Se eu creio, eu me entrego. Se eu creio, eu lanço toda a minha vida diante dele. É além do acreditar, porque eu acreditar, até o diabo acredita. Então esse crer com o coração, é se entregar, é se render a Ele, é entender que Ele realmente é Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Esta é uma forma. Crendo com o coração, eu toco. Quando eu creio, eu toco nele. E quando eu me arrependo dos meus pecados, eu toco também. Porque desta forma, eu estou abrindo o meu coração para receber da sua graça, para receber do seu perdão, para ser por Ele transformado. Há essa necessidade de nós tocarmos o Senhor através do arrependimento. O dicionário vai dizer que arrependimento, né, o ato de se arrepender, é um pesar sincero de algum ato,
é uma contrição e uma mudança de deliberação, tá? Arrependimento bíblico fala de mudança de mente, de mudar a mentalidade, de eu andava nesse caminho, agora eu não ando mais nesse caminho, agora eu ando num caminho completamente diferente, um caminho oposto, tá? Então, arrependimento fala de mudar a mente, porque o arrependimento vai trazer mudança de vida. Charles Finney, que foi um evangelista do século XIX, ele dizia, sobre o arrependimento: arrepender-se implica em detestar o pecado, em ver o pecado exatamente como Deus o vê, implica também em abandonar o pecado. Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele dizia o seguinte a respeito do arrependimento: o homem se arrepende porque reconhece que precisa servir e obedecer a Deus, pois o Senhor o merece. O arrependimento tem de ser voluntário e não forçado ou induzido. Tem de ser uma atitude que tomamos porque queremos e porque Deus merece isso de nossa parte. E, na verdade, Deus é digno de que o sirvamos e lhe obedeçamos. Para que o arrependimento seja genuíno, temos que exercitá-lo com toda a sinceridade e sem hesitação, tá? Então, queridos, para nós tocarmos ao Senhor, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Por quê? Porque são os nossos pecados que nos separam dele. Isaías 59, os 2 primeiros versos, o Senhor diz assim, que a mão dele não está recolhida, que ele não possa abençoar. Ele vai dizer: os meus ouvidos não estão fechados, que eu não possa ouvir vocês, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, causam separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então o pecado nos afasta da presença dele. O pecado nos priva da presença dele. E é tudo que o diabo quer: te ver longe da presença de Deus, te ver privado da graça e da bondade de Deus. Então nós precisamos ouvir, nós precisamos ir e nós precisamos tocar o Senhor. E de que maneira eu faço isso? Me arrependendo das minhas faltas, dos meus erros, de tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, que ofende o caráter de Deus. E quando eu toco o Senhor pelo arrependimento, quando eu creio nele, então ele vem e opera da sua graça na minha vida, me limpando completamente. Ontem, na conferência aqui, as meninas ministraram uma dança, onde Jesus as purificava para uma vida nova. E foi muito legal, porque teve um efeito especial, teve um negócio de cinema, um vestido preto delas ficava branco, com uma rodadinha. Para quem lembra da Mulher Maravilha, daquelas das antigas lá dos anos 70, que ela estava normal com óculos, ela dava uma voltinha, virava Mulher Maravilha. Aqui as meninas estavam com um vestido preto, deram uma voltinha, o vestido ficou branco. E é isso que o Senhor Jesus faz. Quando nós o tocamos pelo arrependimento, quando nós o tocamos crendo e se rendendo a Ele, Ele nos purifica. Ele nos banha não só com o seu amor e com a sua graça, Ele nos banha com o seu perdão. Ele derrama água limpa sobre nós e vai nos limpando e vai nos purificando. Queridos, na minha experiência com Jesus, e é claro que o Senhor lida com cada um de forma diferente, porque cada um é cada um, mas na minha experiência eu tinha o coração muito pesado e eu tinha muita culpa de muita coisa. E quando eu tive uma experiência com Jesus, quando eu criei, quando eu o toquei pelo arrependimento, naquela noite,
foi como se eu estivesse sendo tomado pela presença dele, era como se eu estivesse entrando numa piscina, e conforme eu ia me afundando na água, parecia que toda aquela angústia, aquela culpa estava sendo arrancada de mim, e de repente eu me sentia tão leve, de repente eu sentia uma paz e uma alegria tão intensa, que eu me converti antes do pastor terminar a pregação. E eu ficava assim, termina logo, porque eu quero ir lá na frente. Eu não via a hora do pastor fazer um apelo, que eu queria correr lá na frente. Eu queria que todo mundo visse que eu estava abraçando ao Senhor Jesus e entregando a minha vida para Ele. Quando esta mulher é curada, e Jesus percebe que havia saído virtude dele, e ele pergunta, quem me tocou? E aí a mulher se revela, a mulher fala, fui eu. O versículo 34. Diz assim, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do mal. Aquela mulher ouviu, aquela mulher foi se encontrar com Jesus e aquela mulher o tocou. E o que ela recebeu? Ela recebeu a cura física. O Senhor Jesus também disse para ela, a tua fé te salvou. E o Senhor Jesus também dá a ela a sua paz. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Ela foi curada fisicamente, ela recebeu a paz de Jesus e ela recebeu também a salvação. Tudo isso por conta do seu encontro com Jesus. Jesus mudou? Jesus continua derramando da sua graça para todos aqueles que o tocam pela fé, que o tocam através do arrependimento, que o tocam crendo de todo o coração e se rendendo completamente a Ele. Amém? Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Fecha os teus olhos e coloca o teu coração agora em Deus. Porque uma certeza nós temos pela palavra dEle, que Ele está aqui neste lugar, Ele se faz presente. Ele prometeu que estaria conosco. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Ele habita no seio da igreja. Ele se faz presente aqui neste lugar. A palavra dele é poderosa para promover mudança dentro de nós, para encher o nosso coração agora. Em Ezequiel capítulo 36, o Senhor diz assim, que vai trocar o nosso coração, vai remover o coração de pedra, vai remover o coração embrutecido, o coração que não consegue ouvi-lo, não consegue percebê-lo, e vai nos dar um coração de carne. E Ele diz, derramarei o meu espírito sobre vós e vivereis. É o que o Senhor Jesus deseja fazer hoje, remover esse nosso coração de pedra e nos dar um novo coração. E com um novo coração Ele nos dá uma nova vida, uma vida transformada, uma vida nova, uma vida para ser vivida na presença dEle, uma vida cheia de propósito, uma vida que vale a pena ser vivida. Agora o Senhor nos apresenta o seu evangelho, o Senhor nos apresenta as boas novas da salvação,
Mas Ele não nos obriga. Por isso que Spurgeon disse que precisa ser algo voluntário. Não pode ser algo induzido, não pode ser algo forçado. O Senhor quer algo genuíno de cada um de nós. Que a gente se mova na direção dEle. Que a gente se entregue por completo a Ele. Que a gente diga para Ele: Senhor, o meu coração é Teu. Eu preciso do Seu perdão. Eu preciso da Sua graça. Eu preciso que o Senhor me purifique. Eu preciso que o Senhor me lave de toda a minha maldade. Que o Senhor me toque na corrupção do meu coração, para que eu seja transformado, para que eu seja renovado, para que eu me levante uma nova pessoa, transformado, renovado, justificado, sarado, salvo. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, o Senhor deseja te dar essa certeza hoje. E para isso Ele te convida para esta entrega, para esta rendição, de colocar o teu coração aos pés dEle, de colocar a direção da tua vida nas mãos dEle, e dizer: Senhor, a minha vida é Tua. E a partir de agora eu quero viver de acordo com a Tua vontade. Eu quero viver de acordo com o Teu coração. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor já escreveu para mim no Teu livro. Os Teus planos, os Teus projetos, aquilo que o Senhor sonhou e idealizou para mim, eu quero viver, eu quero experimentar. É para isso que o Senhor Jesus está te chamando, para experimentar algo novo na presença dEle, para se livrar de toda a culpa, de todo o peso que o pecado coloca sobre você, e do domínio que o pecado exerce sobre você. Só o Senhor Jesus pode quebrar o poder que o pecado exerce sobre nós, para termos uma vida livre e liberta. Por isso eu quero ser instrumento de Deus aqui, para chamar você, para andar com Ele, para estar com Ele. Eu quero ser instrumento de Deus para te fazer esse convite. Se você deseja hoje entregar a sua vida por completo a Ele e alcançar dele a salvação e a nova vida que Ele tem para você, eu quero te convidar a se colocar em pé no seu lugar, porque nós queremos orar por você. Se você deseja entregar o seu coração desta maneira, reconhecendo que os teus pecados, que as tuas faltas te separam dEle, tem te privado da presença dEle, eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós queremos orar por você, crendo que o Senhor vai derramar sobre você da sua vida, que o Senhor vai derramar